Olá, eu me chamo Helena Flávia e hoje nós iremos falar sobre jogos indígenas. Sempre que pensamos em um tipo de competição desportiva, pensamos em Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e até em algum que o nosso país participa muito pouco, como as Olimpíadas de Inverno. Porém, nunca imaginamos os Jogos dos Povos Indígenas. Organizado pelo Comitê Intertribal Indígena, com o apoio do Ministério dos Esportes, os Jogos dos Povos Indígenas têm o seguinte mote: o importante não é competir, e sim celebrar. A proposta é recente, já que a primeira edição dos Jogos ocorreu em 1996 e tem como objetivo a integração das diferentes tribos, assim como o resgate e celebração dessas culturas tradicionais. Vamos voltar um pouco na história? A mais antiga notícia sobre a educação física em terras brasileiras data o ano de sua descoberta, 1500. Tal fato se deve ao relato de Pero Vaz de Caminha, que em uma de suas cartas, que relata indígenas dançando, saltando, girando e se alegrando ao som de uma gaita tocada por um português. Esta foi certamente a primeira aula de ginástica e recreação relatada no Brasil. De modo geral, sabe-se que as atividades físicas realizadas pelos indígenas no período Brasil-Colônia estavam relacionadas a aspectos da cultura primitiva, tendo como características elementos de cunho natural, como brincadeira, caça, pesca, nado e locomoção. Utilitário, como aprimoramento das atividades de caça agrícolas. Guerreiras, proteção de suas terras. Recreativo e religioso, como as danças, agradecimento aos deuses, festas, encenações e etc. As modalidades disputadas dos jogos indígenas variam um pouco entre os torneios, mas basicamente são os seguintes: arco e flecha. Os povos indígenas usavam muito esse instrumento como arma de guerra. Atualmente é usada para caça, pesca e rituais, e tornou-se também uma prática esportiva, sendo disputada entre aldeias e até com não indígenas. Prova. Cada delegação pode escrever 2 participantes diferentes, cada um com direito a 3 tiros. O alvo se localiza a uma distância de 30 metros e é marcado pelo desenho de um peixe. Cabo de guerra. Modalidade praticada para medir a força física. O cabo de guerra é muito aceito entre as etnias participantes de todas as edições dos jogos, como atrativo emocionante, que arranca a manifestação de torcida indígena e do público em geral. Permite a demonstração do conjunto de força física e técnica que cada equipe possui. A prova. Cada delegação poderá inscrever no máximo 2 equipes, masculina e feminina, composta de 10 atletas e 2 reservas. Canoagem. A canoa é utilizada como meio de transporte e para a pesca, sendo essencial na vida dos índios. Naturalmente, cada povo tem uma maneira para fabricá-la. A prova. Cada delegação deverá inscrever uma equipe de 2 atletas. A prova será realizada em rio ou lago aberto, cujo local específico, distância e percurso serão definidos pela comissão técnica e divulgados posteriormente no congresso técnico. Será permitido aos competidores o reconhecimento prévio do percurso das canoas. Agora vamos falar do atletismo de 100 metros. Os índios sempre se interessaram em trabalhar seu preparo físico. Com isso, tornam-se verdadeiros competidores, adaptando-se e aprendendo com a natureza a caçar e pescar, percorrendo grandes distâncias, atravessando lagos e rios em busca de alimento. A prova. A realização dessa modalidade passou por várias experiências de adaptação para a definição de seu formato. Chegou-se à conclusão da prova de 100 metros rasos, masculino e feminino, como ideal para o modelo dos Jogos dos Povos Indígenas. Corrida com tora. A corrida com tora é sempre realizada ao amanhecer e ao entardecer. As corridas vindas de fora acontecem geralmente no final das tardes. As toras, feitas de buriti e com massa em torno de 100 quilos, devem ser carregadas pela equipe ao percorrerem uma distância pré-determinada. Para a competição, cada equipe deve inscrever 10 participantes. Futebol de cabeça, Chico Narrati.
Esse esporte também é conhecido como futebol de cabeça. Em um lugar do chute, a bola é empurrada com a cabeça dos participantes. O jogo é disputado por equipes de 10 atletas em um campo de dimensões próximas ao do futebol. Futebol. A prova. Esporte já inserido no contexto cultural de vários grupos indígenas, sendo unanimidade nos jogos e praticado por atletas masculinos e femininos. As regras são regidas pela Instrução Geral dos Jogos e obedecem ao padrão da Confederação Brasileira de Futebol, exceto o tempo de jogo, que é de 50 minutos, dividido em 2 tempos de 25 minutos cada, com intervalo de 10 minutos. Arremesso de lança. Várias etnias indígenas conhecem esse armamento, possuindo técnicas diferentes de confecção das lanças. O fábrico de cada lança depende da finalidade a que se destina. A prova. O arremesso de lança é uma prova individual realizada apenas pelos homens. Nos jogos, a contagem dos pontos é feita de acordo com a distância alcançada, ou seja, vence aquele que atingir a maior distância. Luta corporal. A luta corporal dos povos indígenas do Xingu e dos índios Bacairis, de Mato Grosso, o Ruca-Ruca, inicia com os atletas ajoelhados. A prova. O desejo de se realizar uma competição de lutas corporais nos jogos é grande, mas é muito improvável devido à grande diversidade de estilos de lutas e técnica. Algumas etnias lutam em pé, outras ajoelhadas no chão, como o Ruca-Ruca. Por isso, fazem-se apenas demonstração das lutas existentes na cultura indígena brasileira. Natação. A relação de vida dos povos indígenas estará sempre associada à água. A primeira hora da vida de um bebê indígena começa com o seu primeiro mergulho em um rio ou lago por sua mãe. A prova. Atualmente, a prova de meia distância e resistência é realizada em águas abertas, que está dentro do contexto indígena e é praticada por atletas femininos e masculinos. Zarabatana. Zarabatana é uma arma artesanal, semelhante a um cano longo, com aproximadamente 2,5 metros de comprimento, feito de madeira com um orifício onde se introduz uma pequena seta, de aproximadamente 15 centímetros. A prova. É uma demonstração individual realizada pelas etnias Matis e Cocamas. Na apresentação, se posiciona a 20 ou a 30 metros do alvo adaptado, uma melancia pendurada em um tripé. A prova consiste em atingir o alvo o maior número de vezes. Roqueirão. Jogada em um campo de tamanho semelhante ao de futebol, se desenvolve entre 2 equipes de 10 ou mais atletas de cada lado, onde todos usam uma espécie de borduna, é um bastão, cujo objetivo é rebater uma pequena bola, que é um coco, que ao ultrapassar a linha de fundo de seu oponente marca um ponto. De acordo com informações dos caipós, esse esporte já não estava mais sendo praticado devido à sua violência, que causava graves contusões nos competidores. Agora vamos fazer a atividade de fixação. Após ouvir todo o texto que a gente trabalhou sobre os jogos indígenas, vocês deverão responder as questões em seu caderno. Primeiro, quando surgiu os jogos indígenas? Segundo, quais são as entidades que organizam os jogos? Terceira, o que realizavam os índios no período do Brasil colonial que condiz com práticas corporais? Quarta atividade, quais as provas que compõem os jogos indígenas? Aqui está o referencial teórico. Espero que tenha gostado e até a próxima aula.